Por que eu tenho que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, uma vez que Ele já morreu por todos, não é verdade? Você tem essa dúvida? Você já se perguntou isso? Então fica por aí que esse vídeo é pra você. Meu nome é Daniel Fernandes, estou gravando mais um vídeo aqui de uma série de vídeos que eu quero estar postando no meu YouTube, no meu Instagram, no meu TikTok. Inclusive o Instagram e o TikTok é o mesmo endereço, tá? Você depois segue lá, daniel.d.fernandes, onde eu vou tentar com algumas palavras solucionar, sanar algumas dúvidas que as pessoas têm quanto ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, muitas pessoas, quando a gente tem contato dentro da igreja e você pergunta para as pessoas, você aceitou Jesus? Aliás, eu não gosto nem de usar esse termo de aceitou, né? Eu gosto mais de usar o termo que está na Bíblia, que é receber. Está lá em João capítulo 1, verso 12, que fala que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a gente vai conversar com as pessoas a respeito disso e pergunta, você já recebeu Jesus Cristo? A pessoa, sim, amo demais Jesus, amo a Deus e tal, mas a pessoa não tem a real noção do que é receber Jesus Cristo. Eu não gosto não, mas eu vou ter que trabalhar com esse aceitar, tá? Eu já aceitei Jesus Cristo na minha vida. E a pessoa acha que é apenas fazer uma oração e não sabe que engloba muito mais do que isso. Então eu vou tentar, através desse vídeo aqui, explicar com algumas palavras, vou passar algumas passagens aqui também para para que você possa sanar essa dúvida, tirar essa dúvida da sua vida. Vamos lá. Tudo começa com o pecado de Adão e Eva lá no Éden. Quando Deus disse que não era para eles comerem daquele fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles foram lá, comeram, seus olhos foram abertos, o relacionamento com Deus foi quebrado, porque Deus tinha uma aliança com Adão. E aí aquela aliança, com a desobediência dos dois, ela foi quebrada. Com isso, a ira de Deus foi para toda a humanidade, tanto que Deus disse, depois você pode acompanhar lá em Gênesis, eu não vou lembrar agora o capítulo, o versículo, mas o Senhor fala que maldita é a terra por causa de tudo aquilo que eles tinham feito lá no Éden. Então a ira de Deus caiu sobre toda a humanidade. Qual foi a forma que o ser humano encontrou para ter um paliativo, para poder buscar a salvação através de alguma coisa, vamos dizer assim, foi através de sacrifícios de animais, de cabras, de bodes, de bezerros, de pombas, enfim, de animais, que eram sacrificados no templo. O seu sangue era aspergido, as orações eram levadas a Deus, os pedidos de perdão através do sacerdote, sumo sacerdote, e aquele povo, ele era perdoado, mas isso acontecia de ano a ano. E o que aconteceu? O sacrifício de animal, ele não é suficiente, não só para perdoar pecados, mas também ele não é suficiente para poder causar transformação na vida do ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cada vez que você levava o animal, as pessoas continuavam pecando da mesma forma, eles não queriam largar o pecado, porque era só levar um animal todo ano ali para poder, entre aspas, zerar a conta ali com o Senhor. Dito isso, o Senhor Jesus, ele veio aqui para cessar os sacrifícios de animais. Como o sacrifício de animal não era suficiente, o próprio Cordeiro de Deus se esvaziou de si mesmo para vir aqui, para se sacrificar, foi o que aconteceu, sofreu, passou por tudo que passou ali no Calvário, foi lá no Gólgota, e se sacrificou, derramou até a sua última gota de sangue para que nós pudéssemos ter então a salvação. Isso é uma graça, não é nada que eu e você nós possamos fazer para poder alcançar isso. Ele fez porque tanto o Senhor Jesus Cristo como o próprio Deus Pai, eles viram que não era suficiente o sacrifício de animais, porque isso não causava realmente uma verdadeira transformação na vida das pessoas. Mas quando você entende o sacrifício de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele veio fazer aqui, tudo aquilo que ele veio revelar, o reino do Pai aqui na terra, você entende que você é um pecador e que você não pode continuar sendo assim, porque se você continuar no pecado, você vai ter a ira de Deus sobre a sua vida e isso vai fazer com que você se perca, que você nem se salve. Mas quando você entende o sacrifício de Cristo, o que começa a acontecer na sua vida? Você começa a entender que como pecador, você não tem condições, ou por sacrifício de animais, que não existe isso mais, para nós que somos gentios principalmente, não existe mais sacrifício
sacrifício de animais e que nada que você possa fazer, que nós possamos fazer, que vá realmente aplacar a ira de Deus. A única maneira é o sacrifício ali na cruz do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio, ele morreu por todos, mas aqueles que não entendem essa verdade não vão poder acessar essa graça, acessar a salvação, porque não estão entendendo, não compreenderam o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz. O João capítulo 3, verso 16, que é o verso áureo da Bíblia, fala que porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então é o seguinte, eu preciso crer no sacrifício de Jesus Cristo, entender o porquê que Cristo se sacrificou por mim. Porque se não fosse dessa maneira, eu jamais teria condição de salvação, principalmente eu não sendo um judeu. Então todos nós precisamos passar pelo conhecimento de que nós precisamos chamar o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, receber Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Mais Senhor do que Salvador. Salvador ele é para todos, né? Está disponível, como eu disse aí, para todos a salvação do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você chama Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida, você firma uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, você firma um compromisso de mudança, de transformação, que a lei não conseguia fazer isso. A lei todos os anos você ia lá e fazia, ia lá e fazia, ia lá e fazia. E aquilo não gerava transformação, uma vontade de mudança na pessoa. Daniel, com isso, você quer me dizer que quando eu receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu não vou mais pecar? Não, não é isso. Você vai continuar pecando, mas o pecado vai se tornar o quê? Um acidente na sua vida. Você vai até pecar por causa da sua condição humana, mas você não vai mais se satisfazer, ficar à vontade com o pecado, mesmo porque a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus Cristo, você vai ter algo que você nunca teve antes de conhecer Jesus, que é o Espírito Santo. E Ele vai te mostrar, Ele vai te colocar ciente daquilo que você pode e não pode fazer para poder desagradar ao Senhor. Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus é aplacada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Inclusive, a própria palavra de Deus fala que a cédula que nos era contrária, ela foi cravada na cruz ali, e todos os nossos pecados, nós somos perdoados, já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Infelizmente, aquele que não tem essa noção, que não sabe dessa realidade, infelizmente ainda está no pecado, ainda está na raiz adâmica, ou seja, a raiz de Adão, a raiz do pecado, a raiz da ira de Deus. Então, quando você tiver a oportunidade, se é que você nunca fez isso, faça isso com consciência, entenda, Jesus veio para morrer no meu lugar, porque quem merecia a morte era eu e você. Porque quando há uma quebra de aliança, e existia uma aliança entre o ser humano e Deus, quando há essa quebra de aliança, há necessidade de um sacrifício. Tanto que naquela época, quando Adão e Eva, eles pecaram, o que o Senhor Deus fez, Deus Pai? Imolou um animal e vestiu esse animal com a pele daquele animal sacrificado em Adão e Eva. Mostrando ali desde o jardim do Éden o quanto que Deus Pai é misericordioso, porque tinha que haver morte, e seria de Adão e Eva, se Deus não tivesse misericórdia e não tivesse a graça sendo demonstrada desde ali o Éden. Então, pessoal, a partir do momento que você ver esse vídeo, faça uma oração na sua casa. Essa oração ela não precisa ser necessariamente feita nas igrejas, não. Faça uma oração na sua casa, faça: Senhor, eu entendi o que fosse o sacrifício, foi para que eu pudesse desfrutar da salvação, foi para que o meu pecado fosse perdoado, para que eu fosse justificado, para que o seu sangue me remisse, me lavasse e tirasse de mim a ira de Deus Pai, para que eu pudesse caminhar uma nova vida, para que eu pudesse ser enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, e fosse me dado o direito de me transformar como filho de Deus. Isso só acontece quando você tem essa consciência. Lembra do centurião Cornélio? Eu não estou enganado, se eu não estou enganado aqui, Atos capítulo, não sei se 10 ou 11, eu acho que é o 10, que fala do centurião Cornélio. Ele era um homem que de contínuo dava esmolas, essas esmolas subiam até Deus, um homem que adorava o Senhor no templo, um homem que fazia orações,
né? E Deus, naquele momento, mandou os anjos irem lá para poder falar para Cornélio que a configuração havia mudado. Já não era mais para adorar somente a Deus, não era mais para poder colocar ali sacrifícios, para poder ter os seus pecados perdoados. Agora, depois de Jesus Cristo, depois do sacrifício dele, há necessidade de você entender o Evangelho de Jesus, de você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e de você se batizar, porque no batismo é onde você morre para o pecado e você vive para Jesus, você renasce para Jesus Cristo, porque é no batismo que você também, confessa com a sua boca. Inclusive, eu até anotei uma passagem aqui que diz isso, Romanos capítulo 10, verso 9, fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, você que está assistindo esse vídeo, compartilha esse vídeo, mostra esse vídeo para as pessoas. Nós precisamos entender tudo aquilo que está na palavra, porque o que a gente não entende, a gente não desfruta. Eu espero que você possa ver esse vídeo, rever se for necessário. Esse vídeo eu não queria que ele ficasse tão grande assim, são poucas palavras. Eu espero que você possa ter entendido, né, o propósito da questão de receber Jesus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você não entendeu, me segue nas redes sociais, pode me perguntar lá no TikTok e também no Instagram, daniel.d.fernandes, no YouTube, tá? Daniel Fernandes 1978, para que eu possa te explicar com mais palavras e de uma forma mais ampla tudo aquilo que diz respeito à questão de receber Jesus, da importância de você fazer isso de uma forma verdadeira na sua vida, para que você possa desfrutar da doce, maravilhosa presença do Senhor e também que você possa ter salvação e juntos, orarmos lá no céu, tá bom? Grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Não deixa de ver meu vídeo não, tá? Quem é o Espírito Santo? É interessante também. Valeu, gente, tchau, até o próximo.